Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Risos e Versículos. Hoje estamos maratonando aqui. Demais. Hoje Eu tá gosto maravilhoso isso daqui, não Eu tá? quero isso aqui cheio de testemunho, eu quero isso aqui cheio de pessoas falando isso. que Deus tem feito. Hoje Eu amo isso. Hoje tá um episódio. A gente tá gravando. Vocês vão ver que a gente tá com a mesma roupa, né? E a gente já gravou 3. Mas não trocamos de roupa, mas o ambiente aqui, a cada gravação, tá ficando mais intenso, mais cheio. E isso é gostoso. E hoje temos uma Uma convidada convidada especial. especial. Demais, porque é difícil falar isso, mas as esposas que aguentem, porque eu sempre falo isso dos meus amigos. Eu amo esposo. Cara, esse cara é fantástico e ela é fantástica. Eu É amo. uma família, assim, sensacional. Sensacional. Essa mulher é uma mulher fantástica. O marido dela é um cara fantástico, é uma família fantástica. Ela cozinha Gente, vocês são muito bem. Ela fez uma comida assim Gregory. maravilhosa. Vocês não têm noção dos dotes culinários que esta mulher tem. Sim. Não. Eu vou falar pra vocês. Não só isso, mas é uma pessoa que está se deixando ser usada por Deus. Isso é uma E pessoa isso com- tem gerado mudanças na casa dela, e é por Isso. isso que ela tá aqui hoje. Eu quero apresentar a vocês a Dani. Prazer. Meu nome é Dani, né? Tô aqui pra falar o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Amém. Obrigado Como eu por ter fui vindo. escolhida por ele, né? Obrigado por Sou. ter se disponibilizado, viu? Tô sim. Nervosa, né? Mas. Vamos Vai lá. dar certo. Não esquece Tá as tudo câmeras. certo. Esquece as câmeras, tá? Não se Sou- preocupe. Sou mãe do Miguel, né? E esposa do Fred. Do grande Fred. O grande Fred, que Big todo mundo Fred. conhece, né? E Eu- tamo aí. Eu esqueci de falar do Miguelzinho. O Miguelzinho é mais gente boa que o Fred. Cara, é esse. Não, o dia que a gente foi lá na sua casa, ele todo atencioso comigo e foi, cara, me segue que eu vou te levar pra te mostrar o caminho. E assim, Aqui dá pra fazer a volta ali. numa atenção, assim, tipo, indo devagar, me acompanhando. E assim, eu não sei, cara, ele conduzindo, assim, eu falei, cara, que legal, que atenção Ele que é ele tem, muito cara. atencioso. Ele é uma criança, assim, que a gente fica encantada com ele. E ele tão assim, ele Encantada. imperceptível, ele tava ali, a gente ali, mas numa Sutil, paz, assim, uma sutileza. sutil, uma educação, assim, que eu falei, Super meu Deus, educado. que menino fantástico. Às vezes eu me pergunto, falo, meu Deus, eu tô dando conta disso tudo? Claro que tá, porque é fruto do Porque que você tem é feito. assim, eu olho assim, eu recebo elogio, eu falo, nossa, uau, Mas é. tô sendo uma mãe, uma super mãe. É. E conta pra gente como você conheceu a Jesus, como foi essa transformação, e quando Jesus tocou você e você falou, nossa, o que é isso? Começou onde, Dani? Você já veio do Brasil cristã? Cara, eu não era. É mesmo? Não, eu vim de uma família católica, né? Minha mãe católica, muito católica. Minha família toda católica, mas Faltava alguma coisa? faltava, Tinha um vazio. faltava. Eu era totalmente vazia. Totalmente. Totalmente, assim, eu tava. Eu não conhecia. A maioria das pessoas que vêm aqui, Dani, eles falam que antes de Jesus há sempre uma gap, há sempre um espaçozinho que você tenta preencher e a gente tenta com muita coisa. Por exemplo, o meu caso, eu tentei com álcool, tentei com amigos, mas esse espaço sempre permanecia vazio. E depois de Jesus, isso foi preenchido. Sim. Gabriel, na verdade, eu era compulsiva. Compras. Uau. Compras e mais compras. Então, assim, eu era totalmente descontrolada. Eu era uma pessoa arrogante. Não consigo. Nossa, eu não consigo imaginar Eu você também não. arrogante, Eu era cara. uma pessoa briguenta. Pra mim, eu queria brigar. Eu
Eu dava tudo pra estar numa briga. Jesus, né? Uhum. Eu era totalmente vazia. Eh, e assim, não por acaso, né, eu estou aqui com a minha farda. Eu digo que é uma farda. Pra quem não sabe, a Dani é a esposa do Fred. E o Fred, assim como o Gabriel e o Luiz que vieram aqui, eles são legendários. Não posso falar, são legendários? É um termo correto? Sim, Ou participaram do legendário? Porque eu não sou, então vocês você o são resto da vida, legendários. não Então. tem como fugir. O Fred, ele participou do Legendários, assim como o Gabriel e o Luiz, e eu não sabia, mas quando a gente foi na casa da Dani, ela explicou que existe também a parte que as mulheres participam do Legendário, né? Eu não sabia disso. E assim, como tudo começou, né? Eu vou, né, tentar ser assim, mais, né? E como tudo começou na minha vida. O que que aconteceu? Eu vim para os Estados Unidos. Eu era morava junto com o pai do Miguel. Uhum. A gente veio tentar uma vida nos Estados Unidos. E nosso casamento estava praticamente acabado no Brasil. E eu vim buscar. Falei, né, vou tentar, vamos ver o que que vai dar. E cheguei aqui. Nos primeiros 4 meses que a gente morou com meu irmão, foi assim lindo, tudo lindo. Quando a gente resolveu ter a nossa casa, um desabou, desmoronou. Ele, né, foi trabalhar com algumas pessoas e se perdeu completamente. Enfim, acabou que aconteceu muita coisa, a gente se separou e, ao contrário disso tudo, até a gente se separar, eu era uma pessoa, uma que eu carregava a minha casa nas costas. Eu carregava literalmente. Eu era, vamos dizer assim, Os valores estavam invertidos. eu era o homem da relação. E aquilo, né, eu vivi 15 anos com o pai do Miguel. Eu tive o Miguel, fui mãe solteira. E aquilo, quando eu engravidei do Miguel, que na minha cidade, era uma cidade pequena, interior, sou filha de pai e mãe separados. É, quando eu engravidei do Miguel, eu fui descobrir, eu passei mal no trabalho. Eu fui pra emergência e quando eu cheguei para fazer o teste, eu estava com 4 meses de gestação. Então aquilo ali pra mim foi um baque, porque eu namorava tinha 7 anos, o pai do Miguel. E o que que aconteceu nisso tudo? Gente, eu, né, com uma filha de um pai que sempre levou muito o nome da família, o que que aconteceu? Eu tinha medo de contar. E por fim, acabou que, né, eu estava grávida. Eu tive que contar para o meu pai. Eu e meu pai ficou 1 ano sem se falar. Hum. E até então, gente, eu tô grávida, agora é encarar. Só que no fundo, eu não queria aquilo. Ele era muito jovem, ele tinha 25 anos, eu 28. O que que aconteceu? Eu tive que encarar aquilo. Tinha minha mãe e a minha irmã que me deu todo apoio e, bom, levei uma gravidez. Pegou o fado de novo, mais um. Levei a gravidez e eu falei pra ele, eu falei: "Cara, eu não quero ser mãe solteira. A sociedade tem que me ver como uma mãe. Eu tenho que e aí? Ah, vamos esperar um tempo e tal". Beleza, esperamos, a gente foi morar junto, mas tudo eu, tudo eu. E aquilo ali,
Logo em seguida, o Miguel nasceu. Bom, a gente teve uma vida. Construímos tudo assim, né? Mas eu correndo atrás de tudo, muito sobrecarregada com tudo. E ele, assim, sempre, cara, nunca. Um ótimo pai, mas nunca vi como esposo. Nunca teve homem nada. Enfim, a gente resolveu ir pra América. Viemos pra América e chegamos aqui, tudo desmoronou. Bebida, amizades. Eu cheguei, parece que eu vi isso aqui como, cara, o que eu fiz até hoje que eu não vim pra cá? Onde que eu tava? Posso ganhar dinheiro demais aqui. Demais, Saltou aos olhos. demais. Eu vi isso aqui e eu falava, o céu é o limite pra mim. Eu, pô, feita. Enfim, as brigas começaram. Começaram. Teve um dia que ele me deixou aqui em casa um final de semana com o Miguel. E eu me lembro que eu falei assim, onde você vai? Ele falou assim, eu vou trabalhar na praia. Eu falei assim, ok. Ele foi na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado. Eu falei com ele até na sexta à noite. A partir de sexta, ele não me atendeu mais, ele falou mais comigo. E me deixou sozinha com o Miguel. Ele foi chegar no domingo bêbado. Bêbado. E assim, todos os dias eu entrava no carro. Quando eu trabalhava com uma pessoa fixa. Eu entrava no carro chorando. Eu falava, meu Deus, não aguento mais. Isso não, isso não tá legal. Eu não aguento mais. Quando um dia ele chegou do trabalho, eu fui até na van de trabalho. E várias cervejas. Várias. Depois do trabalho. Gabriel, eu lembro que eu pegava as cervejas e a gente morava no condomínio e eu jogava tudo no chão. Eu falava, que é isso? Você tá louco? Você tá saindo pra trabalhar. E assim, chegou um momento na minha vida que aquilo não tomava banho mais. Eu não queria nada. Nada. Perdeu a vontade de viver. Perdi a vontade. Você tava entrando em um quadro depressivo já. Eu estava. Eu estava assim, completamente. Sem Olha, proposta. olha como, Gregory, olha como são as coisas. Ela começou falando do deslumbre do lugar, de todas as oportunidades que esse lugar proporciona, porém o vazio que ela tinha não deixava ela nem sequer desfrutar, ou seja, um monte de gente achando que é o cenário. É a mesma coisa de você ir pro lugar mais lindo do mundo pra ver o pôr do sol mais lindo do mundo, mas ser cego. Sim, literalmente. Você tá lá, mas você não tá vendo nada. E aquilo assim, eu tava tão triste, tão triste, tão triste. E as brigas eram assim, constantes. O que num belo dia aconteceu? Hoje eu tô curado. Hoje eu Meu sei Deus. que eu tô curado. Glória a Deus. Que eu falo isso com, assim, que hoje eu sei que Sente paz. eu sinto paz. Um belo dia eu olhei assim e falei assim, que eu não mereço isso. Ser chamada de. Você é feia, você acha que você vai arrumar alguém? Você acha que você vai ter alguém? Você acha que alguém vai te aguentar? Sabe de nada, inocente. O que eu fiz? Eu fui procurar ser validada. Nossa, isso é forte. Isso é forte, cara. Eu fui procurar. Eu comecei a conversar com pessoas. Eu cheguei a marcar encontro com um. E ele pegou tudo. Tudo.
E no belo dia ele saiu de casa. Ele saiu de casa nesse dia, o amigo dele que trabalhava com ele foi buscar ele lá em casa. Eu só virei pra ele e falei assim: "Por favor, saia, saia, saia". E nesse dia, abriu um chão pra mim, porque eu estava num apartamento, sozinha com meu filho. Eu falei: "Luan, e agora?". Abriu, abriu assim, literalmente. E falei assim: "Ok, eu escolhi isso. Eu tenho que lidar com as minhas consequências agora. Agora eu sou eu, Nani. Ó, você fez isso. Você procurou". E, gente, eu fui. E eu tinha um apartamento, eu pagava $1.800. Ixi. Tinha dia que eu trabalhava. E ele, assim, revoltou completamente comigo. Chegaram mesas de amigos, assim, da família, e ele falar assim, que eu era tudo. Eu era tudo. Eu era a pior pessoa na boca dele. E teve um casal de amigos, que a esposa desse amigo, ela já sabia o que eu estava vivendo. Eu tinha compartilhado com ela. Eu era uma pessoa que eu via casal, que eu falava assim: "Isso não existe. Isso é mentira. Não existe. Isso é mentira". Não exi eu não sentia nada, nada. Ele saiu de casa, eu ergui minhas mangas, arregacei as mangas e falei assim: "Eu tenho que lidar amanhã com tudo, com tudo". São pessoas que vai em cima de mim, são pessoas que vai me julgar. E eu levantei a cabeça. Cara, é que ela tá dizendo. Eu peguei os BO, fui pra cima, E que escolha ótima. né? E porque, tipo assim, as pessoas. Ela fala, ah, as pessoas vão me julgar e tal, mas no final do dia é só você, né? É só aí. É só aí. Só eu sei o caminho que eu percorri. Só eu sei. Só eu sei o que eu vivi. Entendeu? O que aconteceu? Passou, ele não me dava nada, não me ajudava com nada. Chegou o momento de eu pedir ajuda e falar: "Me ajuda a inteirar meu aluguel. Eu não tenho dinheiro". Já teve dia de eu trabalhar de manhã e falar pra minha patroa: "Você me dá dinheiro porque eu preciso comprar o lanche pro meu filho". Tudo passou e ergui minha cabeça, escutei muita coisa, muita. Só que eu não parei, eu não parei. Eu falei assim: "Só quem me conhece é Deus. E só quem sabe o que eu vivi também é Deus". E falei pra mim mesma naquele dia, eu falei assim: "Acabou, acabou". E quando uma mulher, ela fala, gente, se segura porque lá vem pedrada. Eu cuidei de 2 filhos aqui. Durante Miguel vai fazer 11 anos e com ele eu um total de 15 anos. Uau. Fim. Acabou, acabou, ele foi apanhado, eu fui para o outro, fui seguir minha vida. Um belo dia, Hum. eu tinha um casal de amigos que veio do Brasil, que era muito minha amiga, trabalhou há muitos anos comigo. E esse casal de amigos vieram pra estar comigo, porque sabia do que eu estava passando. E ela falou assim: "Eu posso ir pra sua casa? Eu quero estar com você um pouco". Eu falei assim: "Pronto,
eu preciso de alguém. Eu precisava embora eu tenha família aqui, mas eu precisava de ter alguém comigo. Ela veio. Ela ficou comigo uns 20 dias, 15 dias. Eu me lembro que ela falou assim: "Dani, se arruma e vamos sair esse final de semana?" Eu falei assim: "Ah, não. Não, tô com tanta coisa na cabeça que não." Ela falou assim: "Não, vamos." Eles me falaram, ela tinha uns conhecidos, eles me falaram de um lugar aqui que é muito bom, que é Coyote lá, né. Falei assim: "Meu Deus, ok, vamos." Me arrumei, aquela coisa, né, Instagram, eu passando e apareceu como sugestão de amizade. Quem? 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 Meu Deus. Eu olhei assim, eu falei assim: "Nossa, Hum. que rosto bonito, Rapaz bonitinho. Que é um jeitoso? tão jeitoso, né." Só que aí quando eu vi, eu falei assim: "Meu Deus do céu, não, não pode, é amigo do meu irmão." Eu falei assim: "Meu Deus do céu, é melhor eu nem enviar solicitação, nada. Esse negócio não vai dar certo." Porque meu irmão bravo do jeito que ele era, meu filho né, ciumento que não tem canto. E já estava toda um um casamento, né, vamos dizer assim, acabado, porque, meu Deus, não tem Não jeito. estava psicologicamente ainda não estava Não legal. tava legal. E até mesmo assim, pelo meu irmão, né? Tipo assim, meu irmão morou a vida inteira aqui e tal. E assim, tive ele sempre como pai pra mim. Ele tomou um lugar assim de um pai. Eu tenho um respeito enorme, né? É uma referência. Uma referência. Então, assim, pra mim já era assim, figurinha. Uhum. Eu falei assim, não. Mas assim, o dedinho coçou Acabou. Dedinho coçou, é. Sem querer. e Isso. vamos lá, Ops. né? E eu, meu Deus, ok. Tá, aquele dia postei uns stories, ela toda bonita, né? E curtidinha. Eu falava assim, meu Deus, mas como assim, né? Esse homem não curte os stories, é mesmo como assim, né? Mas quieta, quieta. Quando não, começamos a conversar. Começamos a conversar. Eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei assim, é, você conhece meu irmão? E ele falou assim, sou um grande amigo do seu irmão. Eu falei, seu irmão. Ele pegou e falou assim, eu, eu sei de você. Eu falei assim, ó, eu pensei assim, já sabe tudo, né? Já na boca, já tá tudo. Ixi, então, esse cara já sabe tudo de mim. E aí, eu tava tão machucada, que eu falava assim, cara, eu não vou arrumar ninguém. Hum. As pessoas que vai se aproximar de mim agora vai só, enfim. Ele me chamou pra sair. E eu falei assim, ok, eu vou. Isso depois de uma semana conversando, ele me chamou pra sair. A gente saiu, ele me pegou na minha casa, e ele pegou e falou, eu falei pra ele assim, cara, eu não quero que ninguém saiba disso. Eu acabei de sair do casamento, tô frustrada, tô magoada, vamos com calma e tal. E falou assim, fica tranquila, é no seu tempo. Mas eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu falei assim, até mesmo porque quando meu irmão souber, eu sei que ele não vai ficar feliz. Just Your Friends. Most Your Friends. The Friends tem um Cast Your Friends, sabe? O Ross e a Mônica eram irmãos. E o Chandler era um dos melhores amigos do Ross. E aí, tipo, a preocupação da Mônica foi que ela começou a namorar com o Chandler e falou, mas o que que meu irmão
Vai pensar vai disso. pensar quando vê eu e você juntos. E ela ficou desesperada e fez todo mundo esconder. E aí tem uma cena que o Ross vê os dois se beijando e aí ele fica tipo: "Como assim? Você, minha irmã e meu melhor amigo, minha irmã e meu melhor amigo". Aí ele fala: "Minha irmã e meu melhor amigo". Aí, tipo, ele abraça os dois assim, tipo, mó feliz. Você falando, eu lembrando da cena, eu falei: "Será que Não. vai ser igual Friends? Que ele vai ficar, tipo, muito feliz porque ele conhece o Fred?". Não, e a escuta, essa é muito uma parte muito boa, mas lá na frente vai falando pro eu falei assim: "Meu Deus, como que eu vou falar, né?" Mas eu conheci aí eu fi conhecer do Fred, aí eu lembro que ele me falou assim: "Eu tenho uma viagem para o Brasil a semana que vem, carnaval". Hum. Eu falei assim: "Ok, tá tudo bem, vai para o seu carnaval, tá tudo certo". Mas assim, né, poxa. Coração Tá tudo certo, mas um coraçãozinho assim, tipo: "Ah, Eu falei assim: cara". "Não, tá tudo bem". E a gente continuou se vendo, né, e tal. Aí na outra semana ele falou assim: "Eu vou passar 15 dias no Brasil". Eu falei assim: "Ok. Quando você chegar a gente volta a se falar". Ele falou assim: "Ah, não, você vai me esperar, você vai me esperar. Você promete pra mim que vai me esperar?". Eu falei assim: "Tá, vai. É, eu tô cá, assim, eu preciso, né, me recompor também". Ele falou assim: "Não, quando eu chegar, a gente vai namorar, Desse jeito. desse jeito, com essas palavras". decidido também. Decidido, Fredão, decidido. Fredão Falei representando, assim: rapaz. "É, tá bom, vai, vamos ver". Fred foi pro Brasil, Fred cancelou tudo dele no Brasil. Ele estava com só uma viagem que ele foi entre amigos, que os amigos dele moram aqui, e ele foi, pô, ficar na casa deles. Mas ele não foi para rolê nenhum. Todas as festas que ele tinha programado em fazer, ele cancelou. Ele me ligava 3, 4, 5 vezes no dia. "Olha onde eu tô, olha, olha aqui, olha". Enfim, o Fred voltou. Quando ele voltou, ele falou assim: "Você já contou pro seu irmão?". Eu falei assim: "Ainda não". Ele falou assim: "Então conta, porque ele deva isso aí, ele deve respeito, é. Então conta, eu acho que tem que ser você primeiro". E eu assim: "Gente, não dá namorar agora, tá muito cedo, que o povo vai falar". Aí ele pegou e falou assim: "Conta pra ele, aceita namorar comigo?". Eu falei assim: "Nossa, aceito". Eu falei assim: "Mas ainda tem uma pessoa que eu preciso contar, Miguel. Miguel. Mas primeiro eu ainda vou conversar com minha irmã, porque eu preciso saber". Sim. E eu me lembro que antes de eu contar pro meu irmão, eu falei pra minha cunhada, pra esposa dele. Eu falei assim: "Cunha, eu preciso te contar. Eu tô conhecendo uma pessoa e é amiga do meu irmão. O que eu faço?". Cunha do céu, não faz isso comigo não. Nem Isso, seu irmão tá desorientado. Você vai matar seu irmão. Eu falei assim: "Cunha, mas e agora?". "Cunha, quem que é?". Eu falei assim: "A fulana de tal". "Ah, cunha, eu não conheço". Então é um jeito de se contar. Meu Deus. Falei: "Vou ir lá não". Cheguei na casa do meu irmão num belo dia, minha cunhada cozinhando e o meu irmão lá, bebendo uma cerveja. Eu falei assim: "Nossa, é a oi". Eu olhava e meu coração e eu falava: "Meu Deus, me ajuda. Por que que eu saio? Que medo é esse? É só meu irmão".
Mas, gente, eu tinha tanto assim, eu sou apaixonada com ele. Falei assim: "Irmão, eu preciso te contar uma coisa". E ele: "Que foi, Daniela?". "Ai, Daniel, não, Daniel, chega". Falei assim: "Eu preciso te contar que eu tô conhecendo a pessoa, e é seu amigo". "Os Como assim, Daniela? Meu amigo? Daniela, mas meus amigos é tudo casado". Eu falei assim: "Não, mas esse não é não. Me falou que não é não". Pegou e falou assim: Que é, Daniela?". Eu falei assim: "Ai, esse seu amigo de Fred". Ai, graças. Ali parece que Nossa, sacou que um piano das alívio. costas e Graças a Deus, é o Fred. Graças a Deus. O Fredinho, eu falei assim: "É?". Ele falou assim: "Nossa, muito gente boa. É, É um cara sensacional". Eu falei assim: "Ok, que bom". era o aval que você precisava. Aí não bastando, ele virou e falou assim, eu falei assim: "Mas quem é o Fred?". Uhum. Porque eu precisava contar para o Miguel. Eu precisava de uma coisa assim muito certa. Miguel estava com 7 anos. Quem que eu ia apresentar para o meu filho? Que eu Tudo que ele viu, o pai ia embora. A mãe, uma louca, desorientada, que só brigava. E ele falou assim: "Olha, Daniela, eu te dou toda a certeza que eu tô te entregando nas mãos de uma pessoa sensacional. Você e seu filho". Uau, uau. Que moral, hein? Receber um aval Que desse, mo cara, é Eu muito falei bom. assim Fredão, ó, rapaz, que moral, hein? eu falei assim: "Ok, era isso que eu precisava". Aí ele pegou e falou assim: "Mas aqui, você tá pronta? Uau. Hum. Outra pergunta forte. Você tá pronta com tudo que você tem vivido? Você tem certeza de que é isso que você quer? Você tem certeza de que você não vai machucar ele? Você tá ferida. Você pode ferir ele. Uau. Você precisava segurar primeiro. Tá muito cedo, não? Mas isso é você". Eu falei só: "Ok". Que zelo pela irmã e zelo pelo amigo, cara. Acho que maturidade. Eu acho Uhum. que maturidade de primeiro cuidar da irmã, se entender a situação delicada que você tava e se importar com você. Se preocupar com o seu filho. E ao mesmo tempo, Sim. a consideração que ele teve com o amigo de querer que vocês dois ficassem juntos pelo carinho que ele tem tanto por você quanto pelo amigo, mas entender que talvez aquele momento não seria o momento certo para que você não se machucasse e que você não machucasse ele. Porque eu tava com uma Que ferida. é, então. E assim foi. Eu falei: "Ai, que bom, contei. Agora o Miguel precisa saber". O Miguel foi tranquilo. E eu mamãe, eu já sei, eu já ouvi algumas conversas Ô, de você". louco. Uau. Dani, e o namoro de vocês? Vamos lá. Agora a gente entra numa parte legal. Que eu conheço a história, então. Eu não conheço. Eu não conheço. Agora a gente já vai começar a entrar numa parte Mas legal. não dá spoiler, não vou dar adianta, spoiler. não Eu vou, dá eu spoiler. vou fazer uma pergunta-chave aqui. Vai. Porque nesse momento, você conhece o Fred e vocês ficam. Porque o ponto-chave é o encontro com Jesus de vocês dois. Então, aí que vem a nossa história. Uau. É. A gente começou Ele ficava mais na minha casa do que na dele. Esse negócio não dá certo. Eu tô pagando a casa dele fechada, ele aqui comigo, e assim, e aí? E eu praticamente sempre já esposa. Eu falei: "Não, ah". Mas um dia eu cheguei nele e falei assim: "Você você quer mesmo ficar comigo?". Ele falou assim: "Quero". Eu falei assim: "Então, ou você vem morar comigo, ou Sim. eu vou com você". Ele falou assim: "Você vai?". Eu falei assim: "Ok, então eu vou".
E eu fui. A gente foi morar junto. O Fred, ele estava totalmente assim, ele era solteiro. Ele é um cara que tá aqui tem 20 anos de América. Ele estava completamente assim, sozinho. Só que eu vi um vazio muito grande, amiga. Também. Tá bem. E aí, eu e o Fred tinha todos os motivos hoje pra não estar mais junto. Eu estava totalmente fui morar com ele, totalmente desequilibrada. O Fred, ele me dava tanto amor e Você não sabia receber. ele chegava com alguma coisa pra mim no decorrer do dia, eu falava assim: "Tá errado. Esse homem, Tá tem aprontando. É alguma porque coisa você. errada". É porque passou tanto tempo de uma coisa que você viveu que você construiu uma imagem de que um relacionamento era uma coisa. Só que a partir do momento que você ficou com ele e aquilo ali se Começou tornou a uma viver coisa algo diferente, né? totalmente diferente, ao qual não é Acho uma que é o coisa que seria certa, inconsciente. mas eu acho que você estava tão assim acostumada a apanhar, e eu não tô falando que ele te batia, não, por Sim. isso, pelo amor de Deus, mas tão acostumada a passar por certas coisas e você se adaptou tanto a passar por aquelas coisas tão ruins, Que que ela quando tem uma definiu o coisa relacionamento que por você aquilo. definiu que relacionamento seria aquilo. E qualquer gesto de amor, de carinho que fosse o contrário daquilo que você viveu durante muito tempo, pra você se torna uma coisa estranha. E assim, eu tinha um ciúmes que era doentio. Sim, porque você encontrou algo bom. E assim, que aconteceu? Eu morando com ele, né, o Miguel apaixonado, louco, alucinado, assim, é um amor Não que voc desgruda mais. que vocês, assim, é surreal. Só quem é assim, é o Fredinho e o Fredinho. Hoje, se eu brinco assim: "Miguel, eu vou", não, é uma semana com você, uma com o Fredinho e uma com meu pai. Então, assim, um belo dia, eu e o Fred teve uma discussão muito feia, muito feia. E o Fred saiu de casa. O Fred foi dormir fora. Porque, Gabriel, eu era uma pessoa que eu queria discutir. Eu sentia a necessidade de estar ali. E aí? De Mas você não vai provocar. falar comigo? Como assim? Mas você, como? Eu quero que você fala. E o Fred, ele é uma pessoa que assim, ele prefere se afastar. E ele saiu de casa nesse dia. No outro dia, quando ele voltou, ele falou assim: "Por favor, você podia sair da minha casa?" E eu falei assim: "Não, não, não, eu não vou sair da sua casa. Você não me tirou do meu apartamento. E hoje não tem nada." Ele pegou e falou assim: "Ok, mas então você precisa se curar, que desse jeito eu não consigo, Que foi justamente a preocupação do seu irmão. eu não consigo." Dani, você acha que eh, essa briga, essa relação que você tinha com o Fred, essas brigas que você tinha, muito dessas coisas foram causadas por feridas do passado que você não curou. Mas você tinha consciência disso Não, ou não? eu não tinha. Aí foi quando, eh, eu procurei, assim, ajuda mesmo. Eu busquei ajuda psicológica mesmo, assim, literalmente. A gente fez método CIS junto. Foi, assim, sensacional. Mas mesmo assim, ali, eu tive muita cura, ele também, a gente fez junto, só que não foi o bastante ali. Eh, um belo dia,
um amigo nosso estava indo por Legendários. Interessante. Interessante. E foi, inclusive, a esposa desse amigo que me defendeu em mesas. Quando eu vi aquilo no Instagram, eu falei assim, opa, será que ele tá indo pro Brasil fazer aquele programa lá do Largados e Pelados? De nada. Eu falei assim, eu mandei uma mensagem e falei assim, para ir pro Brasil? E ele, não, isso é um movimento aqui na Flórida, de homens e tal, não sei mais o quê. Eu falei assim, oh, que legal. E aquilo ali, eu fiquei só acompanhando. Só acompanhando. E tudo que eu via, Reels, fui procurar vídeo de que era Que não encontrava. ele indo. Só que eu via cortes. Eu não sabia o que. Eu não sabia o que era Legendários. Um belo dia, eu conversando com eles, né, com os nossos amigos, eu falei assim, nossa, eu queria tanto que o Fred fizesse. Vai, incentiva ele a fazer. É muito bom. É muito bom. É top. Comecei a ver vídeos e mandava sempre pra ele. Eu falava, nossa, que negócio legal. Que negócio legal. Mas assim, só via também. E não aprofundava com saber o que era realmente. O que esse povo vive lá? O que eles não faz lá? Não sabia o que é. Eu só mandava pra ele e falava, nossa, aqui o fulano de tal fez. Nossa, agora o outro fulano fez. Nossa, mas e aí? O que é? E aí eu acho que foi despertou também o interesse dele de downloadar coisas pra ele. Acabou que teve em Atlanta o Legendários. E nesse dia, eu queria tanto que ele fizesse a inscrição, tanto, tanto, tanto. Era 4 horas da tarde a inscrição. E era coisa que esse amigo nosso falou assim, olha, talvez você também entra e ajuda ele a fazer isso, porque é muito rápido. E eu falei assim, ok. E o amor, você vai fazer a inscrição? Ah, vou. Ele tava lá no fundo da minha casa bebendo. E eu tinha um compromisso que eu saí na hora. Eu tinha que estar em algum lugar. E eu mandava mensagem pra ele: olha a hora. Tá quase, tá quase. Faz a inscrição, faz a inscrição. Tá quase. Fred fez a inscrição. Bom. E aí começou. Acho que faltava uns 4 meses, mais ou menos, quando começa 3 meses. Eu me lembro, gente, que a gente tinha que estar em Atlanta. Ele fez o ele foi pro top Eagle Pass em Atlanta, do Pastor Napoleão. Uhum. Eu lembro que era numa quinta-feira e eu ia no sábado com o Miguel. Ele ia na quinta, eu ia no sábado, ficaria num hotel pra encontrar com ele no domingo. Só que antes disso tudo, quando ele fez a inscrição, as mulheres, o pessoal me colocaram num grupo de mulheres que ia ser legendários, futuros legendários. Uhum. E esse grupo servia pra quê? É um grupo de oração, Uau. pra gente orar por eles. As esposas orando pelos maridos. Sim. As líderes, né, que já eram legendárias, Uhum. orando pra quê? Ia começar. O que aconteceu? A gente tinha 21 dias de oração antes do top acontecer. E esses 21 dias de oração era, assim, essencial. Porque eram os 21 dias. E o Frei, assim, nem falou mais comigo em legendar. Eu já tava assim, cara, não vai mais. Ele não vai mais, ele não quer mais, ele não vai mais. Gregory,
Eu no grupo lá, vendo todo mundo. Nossa, meu esposo tá Empolgado. gado e tal, e meu nada. Eu me lembro que começou os 21 dias de oração. E eu falei assim: não vou entrar. Não vou entrar porque aqui não vai. E se vocês não eram ainda Casados? convertidos? Não, Convertidos. também não. Tá. Nada. Aqui não vai, eu não vou entrar nesse grupo, nem adianta mais. Ele não fala nada, ele já, né, já não quer mais. Enfim, no terceiro dia, começou numa sexta. Eu não entrei na sexta, eu não entrei no sábado, não entrei no domingo. Da segunda-feira, a oração era às 6 horas da manhã. Eu acordei 5h30 e falei assim: é hoje. Eu vou orar. Eu vou pedir ajuda. Eu preciso. Eu preciso que esse homem. Eu preciso conhecer isso. Pelo menos. Entrei. Fui pro quarto, no office que a gente tem. E entrei. A palavra foi toda pra mim. Toda. Da pastora. Toda. Toda pra mim. Eu saí daquele quarto e eu falei assim: já tem 3 dias. Jesus falou comigo assim: faz um jejum, minha filha. Começa um jejum. Hoje, agora. Eu saí do quarto já falando assim: a partir de hoje eu tô em jejum. E peraí, eu tenho que. Naquela semana, foi só. Eu escutava Deus falando comigo assim: vai lá e pede desculpa. Hum. Pede desculpa. Pede desculpa. Deus já trabalhando já. Pede desculpa. Eu falava assim: meu Deus, negócio louco. Negócio doido. E o Fred não sabia que eu tava em oração. Eu. Incrível. Que eu comecei no terceiro dia. E ela já tinha começado os 21 dias de oração. O meu jejum terminou no dia que o O Fred Fred passou. sabe. Do dia. Gente, chegou o dia, o Fred ia. Eu ia no sábado, o Fred na quinta. Eu saí assim, entrei na 52, bateram no meu carro atrás. E moço. Na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira o Fred falou assim: vambora comigo, você e o Miguel. Você fica no hotel. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu presa no hotel. Primeira vez que eu saí aqui nos Estados Unidos, que eu fui em algum lugar, eu fui pra Atlanta. O Legendários. Eu fui. Falei assim: ok. Tá bom, vamos. E nisso, na quinta-feira, era pro Fred estar no local pra encontrar todo mundo às 2h45. O Fred passou no posto de gasolina, ele tomou, ele deu dor de barriga, ele foi no banheiro, ele arrumar tudo que você imaginar. O Fred inventou pra não ir. E eu olhava aquilo e eu falava: Deus, me ajuda. Deus, esse homem vai perder a hora. Só que eu não podia falar com ele. Vamos, e aí? Sim. Porque ele tava com ódio mortal de mim. Aí a gente chegou e eu deixei o Fred. Fred foi, falei assim: Deus, é você agora. Começamos a orar, o grupo de mulheres a orar. De manhã, à tarde e à noite, na quinta-feira. Isso já tinha acabado os 21 dias de oração Delas. delas. Só que aí a gente entrou em oração por eles, para interceder por eles. A gente orava na quinta,
que eles começou 2h45 da tarde. A gente entrou em oração 5 da tarde. Depois, a gente tinha uma oração às 9 da noite, na quinta-feira, o dia que eles foram, realmente. Fui embora pro hotel, entrei pro quarto de hotel e eu só tinha eu, meu filho e uma Bíblia. Uau. Não sabia nada, não conhecia nada, medo de andar, porque eu tava, né, sozinha, não conhecia ninguém. Eu só saía na porta assim do hotel pra comer e dar comida pro Miguel. E nessa quinta-feira, é, a gente tinha oração às 9 da noite. Não sei o que aconteceu, não me lembro. Mudou a oração. Foi pras 10 da noite. Era live, Zoom, via Zoom, todas as mulheres orando. E aquilo ali tinha que ser muito intenso, porque eles já estavam vivendo aquilo ali. Eu falo que o legendário pra mim é ele, é um, né? É não só pra mim, pra todos nós. Mas aquela noite eu a gente orou e a pastora, eu me lembro que a pastora falou assim com a gente: todas vocês, eu vou enviar um link. Todas vocês faz uma carta pro marido de vocês. Depois que terminar a oração, vocês todas fazem o que vocês querem falar para eles. E Gregory, eu Sua carta. Sua carta tá aí? Amor, te amo. Eu carrego a minha até hoje, viu? e quando terminou aquela live, já era por volta de umas 11h30 da noite. Eu fui escrever a minha carta. E eu queria muito ser pedida em casamento. Mas eu não escrevi na carta. Eu queria, sempre foi o meu sonho, Uma família. uma família. Só que eu não escrevi na carta. Eu só lembro de eu escrever assim: eu tô aqui e eu estou orando pra você subir essa montanha. Não desista, não desista. E assim, muita coisa veio. E eu lembro que eu enviei a carta, era meia-noite, No último momento. no último momento. Eu deitei. O Miguel olhou sim, eu lembro que o Miguel olhou: mamãe, até agora você tá na oração? Eu falei assim: tá, filho, já acabou. Eu lembro que eu deitei do lado do Miguel e tive um sono tão profundo, tão profundo, tão profundo, que inexplicável. E eu lembro que eu sonhei que eu e ele É. Ai, Deus. Cara, é sobre isso. eu tava segurando na mão dele. E ele tava num choro, mas um choro, que ele falava assim: meu Deus, pra que eu vim aqui? Por que eu tô aqui nesse lugar? Todo mundo gritando comigo. Cara, isso não é lugar de gente, não. Eu vim aqui pra escutar um homem gritar comigo Isso no sonho. no sonho. Tava muito escuro. Só que eu e ele segurando. Eu segurando a mão dele. E ele falava assim: eu quero desistir disso.
E assim, vou usar um termo agora, literalmente, que foi no meu sonho. E fala assim: ah, puta que pariu com um lugar desse. Eu não preciso disso pra eu conhecer Deus. Eu falei assim: amor, eu tô aqui com você. Amor, não desiste, não, por favor. Eu tô aqui. Eu lembro quando Jesus, eu vi literalmente o rosto de Jesus. Ele falou assim: filha, volta. Aqui não é seu lugar. Aqui eu cuido. Uau. Pô, E aí foi um clarão. Vo- Quando falou isso, eu vi o dia. Era noite escura, eu vi o dia. Eu falei assim: ok, eu acordei. Eu acordei em choro, em prantos, prontos. E o Miguel: mamãe, tá tudo bem? Mamãe, você tá chorando? Eu falei assim: tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Tá tudo bem, a mamãe só teve um sonho. No outro dia, a live era 6 da manhã. E aquilo me comendo por dentro, me comendo. E eu: meu Deus, será que tá acontecendo com o Fred? Deus, será que tá acontecendo? Será que o Fred tá desistindo? Será que o Fred vai chegar? O Fred vai voltar. Eu fiz a oração de manhã. A hora que deu 1 hora da tarde, eu não aguentei. Eu chamei a pastora. Eu falei assim: pastora, a minha noite foi assim, 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 assado. Me passou na minha ajuda, o que que tá acontecendo? Ela falou assim: provavelmente naquele momento ele queria desistir. Só que, minha filha, fique em paz. Hoje já é sexta-feira. Ontem foi o pior dia. uau. Fique em paz. Continue orando. Ok. Continuei nas lives. Saí, você acha que eu comia? Só. Não sabia. Primeiro, eu não sabia nem orar. Eu não sabia. Eu só via. Ia falar: meu Deus, não deixe que existe. Eu só quero que ele não desiste. No sábado, 4 horas da tarde, era o nosso café com as mulheres. Era um encontro de todas as mulheres, porque no domingo eles chegavam. Hum, O que aconteceu? Eu fui pra igreja e ela ministrou um culto. Que ela é pastora, né? uhum, uhum. Assim, tudo muito lindo, Greg. Tudo muito lindo. Eu lá, todo mundo cantando e louvando e tal. Uau. E teve um momento que eu lembro que ela perguntou assim: tem tanta gente de tantas as cidades aqui. Levanta a mão quem é de tal cidade. Levanta a mão de quem é de tal cidade. Agora levanta a mão de que igreja que você faz parte. E você vai falando de qual igreja que vocês é. Eu me lembro que eu fiquei assim. Sem. Eu falei: nossa, que igreja. Que nesse ponto você já não sentia mais na católica? Não, eu não tinha. Eu não tinha. Literalmente, eu não tinha. Eu me senti novamente excluída. Mas veio uma voz que virou pra mim e falou assim: você não tem igreja hoje, Uhum. mas amanhã você vai ter. E a partir de hoje, promete pra mim que você nunca vai sair dos meus olhos. Promete pra mim que você vai ser minha, servir a mim. Promete pra mim que você vai ser do Senhor. Gente, quando isso falou comigo, eu falei assim: uau. Aí foi o momento que ela falou assim: quem aqui quer aceitar Jesus? Quem quer uma oração? Eu levantei a mão. E vazio sendo preenchido. Eu levantei a mão. Porque
até na conversão, a gente depende da graça de Deus. E levantei a minha naquele momento e eu falei assim: a partir de hoje, eu sou uma nova Dani. Uau. Eu sou uma nova mulher. Hum. Fui embora, parece que eu fui embora assim. Eu não caminhava, eu voava. Eu voava. Assim. Chegou no hotel, nem elevador Nem precisava. levantou nada, ela só fez assim com o pé e foi flutuando pro O quarto. Miguel, da salinha aqui, desculpa, o cartaz desse tamanho. Meu pai é um legendário. Nossa. Aquilo, eu falava, meu Deus do céu. Tá. O grande dia chegou. Domingo. Foi o domingo. A gente esperando eles. Quando eles chegam, que vai entrando, né, em fila ali. Não, e voltando. No meu sonho, eu lembro que ele tava segurando um pau. Um cajado. Hoje é um cajado pra mim, né? Que eu nem vi o que era, mas era um pau no No sonho. sonho. Aham. Ele. Entenda o que era um pau no sonho. Aham. E aí, e tava todo mundo, mas o Fred não entrava. E o meu Deus, cadê o Fred? Cadê o Fred? O Miguel, mamãe, cadê o Fredinho? Mamãe, cadê o Fredinho? O Fred foi tipo o penúltimo. Lá vem o Fred. Cara, quando eu vi meu marido, eu vi assim, quando ele vem com o cajado, Ah. Do sonho, mano. eu falei, Que doideira, tá cara. explicado o sono. Que doideira. Gente, eu só conseguia ver Jesus no Fred. Cara, como Deus faz, ele bota a assinatura dele, Fred. Ele tem a maneira dele de fazer e ele deixa a assinatura pra falar assim, isso é pra mostrar que sim. Tem, claro que tem. O Fred entrou. Eu lembro que ele entrou. Aí o pastor deu a palavra, né? E começou a chamar alguns Pra dar testemunho. família, porque eles foram família, para dar testemunho do que viveu lá. Quando o pastor falou assim, agora eu tenho um cara, que esse cara, o que Deus fez na vida dele, dentro do legendário, é inexplicável. Vem cá, Fred. Nossa, nitidez. Aí todo mundo, é o seu Fred, é o seu Fred, é o seu Fred. E eu, gente, é o meu Fred. Tem que ser alguma coisa que o Fred viveu lá, né? O Fred vem, pega o microfone e fala assim. Teve tantos momentos que eu quis desistir Nossa. desse negócio. Tantos. Mas hoje eu vejo ele. Nossa. Ele me fez estar aqui. O que Jesus fez na minha vida é surreal que eu vivi. Só eu e ele sabe. Só eu e o legendário não sabe. Mas hoje eu tô aqui para chamar minha esposa e meu filho que tá aqui. Que até agora ela era minha namorada. Mas hoje é minha futura esposa. Nossa. Tem aqui, Dani. No meio de todo mundo. Da multidão. Quando o Fred me chama, que todo mundo. Dani, vai, Dani. Eu já tava assim. Quase. Se esvaindo em choro. Quando o Fred, que eu chego lá, que o Fred fala, agacha, aceita casar. Nossa. E eu falei, meu Deus, que é isso? O que eu tô vivendo? A resposta de oração, mano. O que eu tô vivendo? O Fred com anel. Aonde ele arrumou esse anel? Ele levou um anel. Ele já pretendia. Não, Ele já tinha levado o anel. ele levou um anel.
Meu Deus do céu, cara. Eita, nós. Mano, o Fred. Você viu a camisa do Luiz? Sim. A gente eterniza os tops que a gente vai, colocam os pets de cada topo que a gente sobe, que a gente serve. E o Fred tem eternizado na camisa dele a foto dele, a Dani e o Miguel e o pedido de casamento. Na camisa Ah, dele. é? Ele tem a fotinha assim, ó, eternizada no desse dia. Ele tem esse dia salvo ali, guardado ali, do legendário. Na camisa dele. E assim, tá, foi lindo, foi maravilhoso. Eu vim embora com ele, o Fred, tipo assim, nas nuvens. Eu não podia perguntar: que você vive lá?" Porque a regra é: desfrute o caminho. A gente vinha embora, né, de Atlanta, 3, 4 horas de viagem, ele vira pra mim e fala assim, em algum momento da caminhonete, ele fala assim: "Amor, tá tudo bem com você?" Eu falei assim: tá tudo ótimo." Aquela paz, assim, que eu olhava ele, eu falava assim: "Nossa, que homem lindo. Nossa, que que homem, cara." Eu eu acertei na Mega Sena. Que legal, cara. Apaixonada. Ele pegou e falou assim: "Eu posso te fazer uma pergunta?" Eu falei assim: "Pode." Ele falou assim: "Quando você me viu entrar, o que que você viu em mim?" Hum. Eu falei assim: "Eu vi Jesus." Nossa. Nossa. Ele pegou e falou assim: "Nossa, uau, sério?" Eu falei assim: "Sério." Eu falei assim: "Amor, eu preciso compartilhar algo com você que eu vivi." Ele falou assim: "O quê?" Eu falei assim: "Na quinta-feira aconteceu isso, 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 do sonho." Ele falou assim: "Sério?" Eu falei assim: "Sério?" Falou assim: "Nesse momento, eu queria desistir do regional. Primeiro dia. Eu só não desisti porque eu olhei pra cima e Deus falou comigo: Nossa. Vamos, você consegue. Você não tá sozinho." E aí vem um clarão. Eu falei assim: O mesmo clarão que você viu no sonho. "O mesmo clarão que eu vi no sonho." Então, gente, eu conheci Jesus ali em Imaginário. Conheci Jesus, foi ali. Foi ali que e vindo embora, quando a gente chegou, passados 4 dias, 5 dias, o Fred falou assim: "Vamos pra igreja?" Eu falei assim: "Vamos." E nisso a gente já tinha conhecido a igreja do pastor Sandro, parece que não estava bom. A gente já tinha ido na Lagoinha, parece que também. Eu falei assim: "Mas onde que você quer? Você tem que definir, você tem que me falar um lugar." Ele falou assim: "Eu quero ir pra Lagoinha." Lá é o meu lugar, lá é o nosso lugar. Eu falei assim: "Ok, vamos embora." Só virei pra ele e falei assim: "Você tem certeza que era?" Ele falou assim: "Eu tenho." "E você quer?" Eu falei assim: "Onde você estiver, eu estou. Uau. Onde você estiver, eu estou. Eu quero estar do seu lado. Qualquer lugar que você estiver, eu vou estar bem." A gente foi, começamos aí, começamos aí, começamos aí. E não consegue mais não ir. Não, aí, o que tá acontecendo? Algo falava dentro de mim que eu já eu já me parece que assim, dentro de mim, eu já fui crente. Eu nunca gostei de balada, eu nunca gostei de bebida. Então, aquilo ali dentro começou a queimar em mim. Queimar, queimar, queimar. E aí teve um dia lá, um belo dia que as meninas falaram do daquele curso lá,
Start. Start. Eu falei assim, vou entrar. Pra ver. Eu quero conhecer mais, né? A palavra. E achei que aquilo ali era só um curso. Só pra conhecer mais, aprofundar mais. E quando a Carol fala pra mim que era também pra se batizar. Dentro do curso. Uhum. Que era Uma preparação de pro batismo. batismo. Eu queria estar perfeita para batizar. Perfeita. Eu achava assim na minha cabeça que não, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, isso ainda não tá legal, eu ainda preciso me consertar mais. Nisso eu queria perfeição em mim. Um belo dia a gente foi almoçar com 2 casal de amigos e essa pessoa é uma pessoa que eu vou guardar para sempre no meu coração, que é da Lagoinha também, que é você, Thaís. Não posso deixar de mencionar Claire. a gente almoçando, eu comentei com ela falou assim: "Por que que você não batiza?" Eu falei assim: "Não, eu tô fazendo um start, mas não. Não, Misha, gente, eu preciso muito Tem de muito. muita coisa." Ela falou assim: "Deixa eu te contar uma coisa. Jesus não quer ninguém preparado para batismo. Ele te prepara. É depois. Igual. É o depois. Porque se fosse assim, ninguém precisava se batizar. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem um chamado muito grande, viu?" Eu falei assim: "Meu Deus, quem que é esse?" Ela falando pra mim. Que é a primeira vez que eu vi ela. Ela assim. Fui embora. Continuei o curso. Falei: "Não, batizar? Tá louco. Nada a ver, gente." Cara, orei, 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 orei. Eu falei assim: "Quero batizar? Quero batizar. Vou batizar. Eu quero. Deu uma animada. Deu uma animada. Você falou, agora eu quero. Eu quero viver esse negócio. Porque todo mundo fala: "Nossa, quando você levanta, Nossa, você é outra pessoa." maravilhoso. Eu falava assim: "Deus, que é isso? Eu quero viver isso. Eu quero. Ai, eu quero." Fiz a inscrição do batismo. Contei com ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Fui contar pro Fred, batizei era no domingo, fui contar pro Fred na quinta-feira, eu estava trabalhando, mandei mensagem, falei assim, eu fiz, olha aqui o que que eu fiz. Ele: "Uau, você vai batizar?" Eu falei assim: "Vou." Ele: "Que orgulho de você. Parabéns." Contei pra ninguém. Meus irmãos, ninguém. Ninguém. Fui. E aí, tinha uma pessoa que eu queria muito que ela se batizasse comigo, que também é da igreja. Eu peguei e falei assim, mandei uma mensagem pra ela e falei assim: "Amiga, vamos batizar?" "Ah, eu tenho vontade, mas eu acho que não é a hora não." Eu falei assim: "Vamos comigo." Eu tô com vergonha. Vamos. Vamos, eu te ajudo, você me ajuda. E ela já era convertida. Eu falei assim: "Vamos." Tá bom, vou pensar. Quando cuida que não, ela me manda a inscrição dela. Desse Olha aí. consegui. Batizão, dia 31 de agosto. Quando eu levantei daquelas águas, eu falei assim: Muitas "Sou uma coisas nova mulher. culpadosas. Eu sou uma nova mãe, uma nova esposa. Eu sou. E eu sou sua, Jesus." Fred, ô Gregory, ela falando assim, de como ela era, de como ela buscava o conflito, buscava a briga, que ela era estourada, que ela era nervosa e tal. E hoje vocês estão vendo aqui uma Dani calma, que pensa nas palavras. A gente teve na casa dela no final de semana Foi. e ela fala do esposo dela e o olho dela brilha. É. Ela fala assim: "Nossa, Deus me abençoou com o marido."
Sabe, ela olha para a família, para casa dela e fala assim: "Nossa, se eu for olhar isso aqui 2 anos atrás e hoje", sabe, ela traz a comparação de como era para o que tá hoje, a gente consegue deslumbrar Sim. a transformação que Deus fez na sua vida, Dani. É, e assim, eu me batizei dia 31 de agosto. Refrei se batizou dia 30 TT também. Olha, pra você ver que depois que eu me peguei em datas assim, eu fui ver. Ele se batizou dia 30 de novembro. Era pra ele se batizar com outra pessoa, assim, tinha mais uma pessoa pra se batizar com ele e decidiu não ir. Ele se batizou sozinho. Ele se batizou ano passado? Eu acho que eu tava no dia que o Fred se batizou. Eu acho que eu tava. Ele se batizou sozinho, não foi? Foi Eu acho lindo, que eu foi lindo, tava, eu acho que eu tava nesse foi dia. lindo. É. E o mais interessante que hoje, assim, me vem na cabeça que aquele dia que você falou, né, pra eu participar na igreja, na quarta-feira, eu perdi uma noite de sono. Eu perdi uma noite de sono e, aliás, não perdi. Eu fui orar. Eu fui orar porque me veio assim tudo na cabeça. Foi um filme que se passou na minha cabeça. E o mais interessante, hoje, dia 4, foi o dia com o Fred, que eu sonhei com o Fred. Que ele estava subindo outra. E hoje eu tô dando muito assim. Hoje faz 1 ano que ele fez? Exatamente hoje? Exatamente. Ah, brincou. Exatamente hoje. Que doideira, cara. Deus tem tudo, mano. Então eu falo assim que o legendário, eu sempre tive um marido de um coração muito bom. Mas hoje eu tenho um homem assim que tem garra todos os dias. Que ele levanta cedo e fala assim: sou eu. Você e o Miguel são meus. Ó, Eu cuido. ó, Hoje eu tenho um cara que a gente senta na mesa, a gente discute como a gente tá aqui conversando. conversando. Respira, meu irmão. Respira. Conversando. Respira. E assim, gente, eu vejo, não é propaganda, não é nada, não é. Não, hoje, esse é o meu testemunho e assim, me edificou assim. Eu sou. Foi lá que eu me converti. Dani, eu não falo do Legendários por promoção, pra vender, pra, sabe, por barganha. Eu falo do Legendários por gratidão, pelo que eles fizeram na minha vida e pelo homem que eu tenho me tornado depois desse processo. É a gratidão que eu tenho. Então, eu não tenho outra forma de ser grato a eles a não ser servindo e trazendo as boas novas que eles trouxeram para minha vida. Não tenho outra forma de agradecer a eles. E hoje eu também gostaria de agradecer e pedir a Deus dupla honra na sua vida por ter disposto, por ter tido coragem, porque não é para qualquer um. Não. Não é essa cadeira, a gente, todas as vezes que a gente senta aqui, a gente oferece ela. E como a palavra diz, que muitos serão chamados e poucos Os são escolhidos. os escolhidos. Deus te escolheu para poder edificar a vida de alguém hoje. Deus te escolheu para restaurar casamentos hoje. Deus te escolheu para estabelecer uma família firme, fita em Cristo, na sua casa e através do seu testemunho na casa de outros. Amém, Gabriel. Amém. E assim, gente, a gente é só falando agora assim bem, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer.
de qualquer outra mulher, de qualquer outra família. E o mais interessante é que eu não deixei o passado me fechar, o passado me comer, entendeu? Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei a Dani que eu sou, eu sei a família que eu tenho, eu sei a mãe que eu sou, eu sei a esposa que eu sou, eu sei o tanto que eu me dediquei, entendeu? Então, o mais interessante é isso. E eu busquei, eu, eu batalhei por uma família. Uau. Eu vivi aquela montanha com meu marido. Eu subi aquela montanha. Hoje eu falo, eu subi montanha com o Fred. Não foi só o Fred. Porque a partir daquele momento, eu amava o Fred. Mas ali, Deus fez assim. Vocês é Que o homem, que o que Deus uniu, o homem não separa. Ah, malandro. É, não são todas as pessoas que Deus escolhe para passar por certas coisas, porque Deus, antes de tudo, ele conhece o nosso coração, ele sabe o nosso limite. Eu não tenho nem ideia do que você passou na sua vida e não sei o quão difícil foi para você e o preço alto que você passou por todos esses anos até você chegar aqui. Mas eu vejo que Deus permitiu porque ele sabia da sua capacidade. Ele via o quão forte você era para suportar tudo aquilo. E algo fantástico no seu testemunho é a reviravolta que você dá. É a persistência que você tem. E eu acho que, Dani, não estou dizendo que você foi a chave principal da, de o Fred não desistir do Legendário. Mas eu acho que tudo que você passou na sua vida e você nunca desistiu e você sempre continuou, talvez foi isso que o Fred viu em você também, se inspirou e falou: não vou desistir. Entende? Então, assim, às vezes a gente questiona Deus, mas por quê? Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? E eu acho que Deus olha e fala assim: porque eu escolhi você entre milhões. Então eu acho que todo sofrimento, tudo que a gente passa na vida, por pior que seja, eu acho que também é uma honra, porque se a folha de uma árvore não cai sem que seja a vontade de Deus, nada que a gente sofre nessa vida também aconteça sem a vontade de Deus. Só que Deus já escolheu aqueles que Ele vai permitir passar por certas coisas, porque Ele sabe que a gente é capaz. Não são todos que são capazes. E você foi escolhida. amém. E você foi escolhida para passar por isso. E você passou por isso. E hoje eu tô com o coração assim, alegre, transbordando. E o mais interessante, Gabriel, que eu vejo que vai ter esse top aqui. E eu já conversei com tantas mulheres que tá gritando, tá pedindo socorro. Tá pedindo socorro. Que amam seus maridos, mas que estão preocupados com outras coisas, mas não está ali sendo provedor, sendo companheiro, sendo. Gente, olha antigamente, nossos Propósito. pais. A mulher, lembro que a minha mãe me contava, falava assim: gente, hoje os tempos todos mudaram. Hoje as mulheres é, mobília a casa todinha antes de casar. Antigamente não. A gente casava só com enxoval. Enxoval.
Eu tenho exemplos de amigos aqui que iniciaram o casamento com um colchão e o resto conquistaram juntos e vivem felizes, Deus do céu. bem. Eu cheguei nesse país aqui, nosso primeiro apartamento. A gente alugou sem ter dinheiro. A gente alugou sem ter trabalho. E eu não fui por mim, porque eu tinha medo de não conseguir. Mas quando a gente foi assinar o contrato, eu falei assim, eu olhava pra cá e falava, cara, mas você quer assumir uma parcela de $1.300? A gente tem $3.000, só isso, que a gente tem que ter mais nada. A gente não tem mais nada, nem emprego a gente tem. Como que a gente vai alugar um apartamento? E eu escutei o Espírito Santo falar assim, tá tudo bem. Se você não quer, vai pelos olhos dela. Vai pela fé dela. E a gente alugou o apartamento. A gente não tinha nada. Nada. A gente saiu correndo a pé no Sam's Club, que era do outro lado da rua, que Deus preparou até um lugar que tinha um Sam's Club do outro lado da rua. E a gente foi lá e comprou um colchão de ar. E eu lembro que a gente deitou naquele colchão de ar na primeira noite, não tinha nem... Não sei se a gente comprou, acho que nem tinha, nem travesseiro. E a nossa mesa de jantar foi a caixa do colchão de ar. E a gente sentou no chão e eu morria de medo. E eu olhava pra cara dela assim, ela sorrindo, feliz. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, como que pode? E alguma coisa falava assim, tá tudo bem. E como é importante o casamento, como é importante essa conexão de marido e mulher. Porque não é sobre submissão. Não é sobre o homem ir acima e a mulher ir abaixo. Não é sobre a mulher estar acima e o marido estar embaixo. É sobre os dois caminharem juntos no mesmo nível. Hoje, o que nós temos foi tudo graça e bênção de Deus. Nada que eu e a Ká trabalhasse nesse país, a gente não teria nada do que a gente tem hoje. Mas eu glorifico a Deus pela vida da minha mulher. Porque ela foi o meu porto seguro. Muitas das vezes eu pensei em desistir, mas eu olhava pra ela e ela se mantinha firme ali comigo, sabe? Eu tô aqui no meio e eu sou amigo do Fred. Eu amo sua família. Obrigada. Eu sei como Deus tem trabalhado na vida do Fred. Às vezes eu saio com o Fred ali, eu vou trabalhar com ele, ou igual a gente foi pra fazer aquela viagem juntos. E ele tem 200 perguntas na cabeça, ele tira todas as dúvidas, ele não guarda pra ele, ele põe pra fora e ele aprende. E ele vive aquilo que ele tá aprendendo e eu tô aqui pra testemunhar isso, de que Deus tem trabalhado na vida do Fred e muito, e ele é um cara sensacional. Eu vejo aqui meu outro amigo do outro lado, dando testemunho da vida dele, de como Deus trouxe ele para esse lugar. E aí, Dani, a única coisa que me vem na cabeça é como é importante viver o processo dos dois lados, viver o processo e viver o propósito. Propósito, isso mesmo. Vocês sabe por que eu tô dizendo isso, Gregory? Porque ontem à noite eu fui buscar ele na casa dele, e a esposa dele com amor, com brilho nos olhos. Gabriel, olha a mesa de jantar que Deus me deu. Porque só quem passou pela caixa do colchão sabe que preço tem servir o jantar numa mesa. Hoje a gente tem um apartamento, Dani, maior do que a gente tinha, pagando menos. Deus, Tá, ele é. tá vendo o tamanho da importância de viver o A propósito? gente pegou um apartamento pequeno por um preço que a gente não podia pagar. E hoje a gente mora num maior, pagando menos do que o primeiro. E eu falei pra Karen esses dias, eu nunca amei tanto uma casa como eu amo essa casa que a gente mora hoje. Foi a primeira vez na minha vida que eu me mudei pra um lugar e eu fiquei muito feliz. Agradecido. Ser grato. Em contrapartida, usando o mesmo exemplo, só quem se machucou, se feriu, se frustrou com algo que
queria, mas não tinha, vai valorizar aquilo Que hoje que Deus te deu. Tu olha pra tua família hoje e eu sei o valor que tu dá pra ela pelo processo que você viveu. Tua casa é um lugar maravilhoso, Dani. Sua casa é um lugar maravilhoso, cara. A Tua gente sente família, paz naquele lugar tua hoje. família é uma família assim, fora. E eu não tô falando isso daqui. Eu posso ligar pra cá agora e não falar que você tá aqui. E eu vou fazer algum comentário com ela. O que que você sentiu na casa do Fred e da Dani? Ela fala, nossa, amor, aquele lugar é maravilhoso. A gente saiu da sua casa assim, extasiado. Pelo tratamento que vocês deram pra gente, pelo carinho que vocês têm, pelo ambiente da sua casa. Sabe? É um lugar assim que é maravilhoso, eu cara. tenho conversado com Deus todos os dias. E a única coisa que eu falo pra Deus é: Deus, faça com que eu trate as pessoas, com que eu veja as pessoas, com que eu olhe as pessoas com os olhos do Senhor. Nossa, então você tá no caminho certo. Só isso, gente. Só isso que eu quero, assim, sabe? Faça que eu seja como Jesus. Cara, eu juro vou falar uma coisa pra você. A gente saiu da casa da Dani e a gente fez marmita. A Dani arrancou uns isopor, umas caixas, umas marmitas, e a gente fez uma bela de uma marmita. Cara, eu vou. comi 3 vezes. Não, eu vou falar uma E coisa pra levei você. marmitas. Então Eu tava não me tão julgue. ansioso pra comer aquela comida na segunda-feira que se eu falar pra você que eu não esquentei a marmita e comi dirigindo. Aí o Fred briga com você. E o Fred, me desculpa, eu sei que é uma afronta com a comida da sua esposa, mas eu comi gelado a sua marmita dirigindo, porque eu falei, gente, eu tô com tanta vontade de comer a comida que a Dani fez, que eu tava dirigindo e comendo sua marmita. Eu não sei como, mas eu fiz isso, eu dirigi e comi. E cara, foi assim, faz 2 anos que a gente tá aqui, e foi uma das poucas vezes, e dá pra contar nessa mão aqui, vai sobrar muito dedo, que eu comi uma comida e eu senti um gosto de família. Uau. Que eu senti um gosto de casa, de mãe, de vó. Aquela coisa gostosa de você sentar com a tua família em um lugar aconchegante, em um lugar de amor, em um lugar onde você é bem-vindo e poder desfrutar ali uma refeição com pessoas que você ama. Então, assim, eu acho que, cara, não é só sua casa, não é só, mas é tudo que você faz ali dentro, tudo que é a tua casa, o teu ambiente é uma presença muito gostosa de Deus, Dani. Entendeu? Então, assim, eu posso te fazer essa pergunta, eu sei a resposta, você vai falar assim, valeu a pena passar por tudo? Cara, eu acho que o meu sorriso eu acho que, assim, os meus olhos, a minha luz fala que eu passaria, assim, tudo novamente pra estar do lado dele. Hoje você entende que o processo faz parte do amadurecimento e ele é necessário por mais que doa? É, hoje eu lembro, assim, de tudo, eu falo que eu não tive sabedoria lá atrás. Hoje, com o entendimento e com a sabedoria que eu tenho, eu falo, assim, que passado a gente não apaga ele. A gente não vai passar Uma borracha. na borracha e simplesmente não garante. Mas, em meu futuro, esse sim, esse eu Você esse consegue construir isso. eu construo ele do jeito que eu quiser. Esse sim, mas o meu passado não. O meu passado não tem como eu voltar e falar assim: "Não vivi". Mas você pode tirar de exemplo para Mas construir um futuro diferente. hoje, eu, como mulher, como uma eu falo que hoje eu como né, uma mulher que edifica o meu lar, uma mulher que eu ando nos caminhos do Senhor. Hoje, se uma mulher estiver passando o que eu passei lá atrás, hoje o meu conselho seria: faça até o último minuto o que você tem que fazer, mas não faça, não procura coisa para ser validada.
não procura, não faça nada que ali naquele momento vai preencher. Mas depois, Olha, a gente sempre tem um momento final que a gente deixa para as pessoas que a gente convida aqui deixar uma mensagem. Você já deixou milhares de mensagens. já nem tem mais o que deixar. Tem mais. Eu quero deixar esse momento para você antes da gente terminar. Já te agradecer pela sua disponibilidade, já te agradecer pelo teu tempo e te agradecer pelo carinho que você teve em sair da sua casa, deixar teu filho, tua família para estar aqui com a gente. Agradecer a Deus pela tua vida e tudo que Ele fez por você. E porque eu sei que no final a honra e a glória é pro nome de Jesus, não pro nome da Dani e do Fred. Mas Deus usa o que a gente passa para que outras pessoas sejam tocadas. Oro a Deus que através desse episódio, Dani, mulheres que estão passando pelo que você passou e não sabem o que fazer, possam tirar o teu testemunho e caminhar nos mesmos caminhos que você caminhou, até se entregar a Jesus, e que essas mulheres também possam dar um testemunho de vida do que Deus fez na vida dela, como Ele fez na tua vida. E a câmera é sua, fala o que você quiser, o tempo é seu. Eu só tenho a agradecer. Deus tem colocado pessoas assim maravilhosas, né, nessa vida. Eu saí de mesas que eu, né, o Fred era completamente, né, do mundo. A gente saiu de mesas e eu falo que Deus tirou muitas pessoas do nosso caminho nesse um ano, porque hoje faz exatamente um. E quem devia estar, está, ficou. E Deus tem apresentado pessoas maravilhosas na nossa vida, inclusive vocês. Aquele dia que eu abri a porta da minha casa, quando vocês foram embora, eu e o Fred, nós sentamos na nossa mesa e foi comer novamente. E a gente olhou um pro outro e falou: amor, que tempo, que momento maravilhoso. Que foi um dia que se passou assim que a gente nem viu. Mas eu quero deixar claro, né, que assim, eu acho que eu já descobri um pouco, assim, do meu Chamar. amado é é servir. Então, assim, minha casa tá de portas abertas pra vocês. Obrigada. Sempre, sempre, vocês têm meus esposinhos maravilhosos. Cuide, porque aquilo ali é troféu. É um troféu. E vocês são homens que eu vejo Jesus em vocês. E vocês podem ter certeza que nós que estamos, né, nesse processo, eu digo que é um processo, que não é fácil nossa caminhada, nós vamos, nós temos um chamado muito grande aqui nesse lugar. Amém. E o nosso chamado, vocês estão levantando pessoas, vocês estão levantando homens, vocês estão levantando famílias. E nós mulheres também que são esposas, né, companheiras de vocês, também. Nosso chamado aqui também, a gente vai levantar muita. A gente não está aqui, viu, Deus? A gente, Deus não trouxe nós aqui. E é linda a trajetória de vocês, é lindo. Então, um carinho muito grande por ele, né, que, assim, que eu sei um pouco das lutas. Então, assim, que o meu testemunho, né, sirva como exemplo. Porque é como vocês falaram, fácil não é. Não é chegar aqui, não pense que foi fácil para mim chegar aqui, simplesmente Você teve que passar. eu demorei. Inclusive, a pastora de Atoca já me pediu o testemunho e eu não dei. Então, sinta-se abraçados por mim, pela minha família,
pelo Fred, pelo É. Miguel. E a minha casa tá de portas abertas pra vocês. É, só pra vocês saberem, não é a primeira vez que eu choro hoje. É. A gente carrega, a gente carrega uma responsabilidade ministerial, espiritual. Não estamos aqui para nos engrandecer, em momento algum a gente leva isso como fama, como Nada. queremos honra, nada. Pelo contrário, a gente recebe o pagamento disso aqui pra gente, Olha o testemunho. é o testemunho, e a gente é muito bem pago. Muito, muito ministrados. Eu volto pra casa hoje cheio, cheio de uma forma que muito provavelmente em um culto em que a gente vai para se encher, para se renovar, muitas das vezes eu fui e não voltei tão cheio quanto eu saio daqui hoje. Agradecido por todas as pessoas que Deus tem enviado, agradecido por todas as pessoas que têm enviado mensagens, agradecido por todas as pessoas que têm assistido silenciosamente ali, mas elas têm recebido disso. Que a única coisa que a gente quer é compartilhar com vocês isso que a gente está vivendo aqui. Única coisa. Só quero compartilhar. Meu coração hoje é o sentimento que eu quero hoje passar para vocês. Sejam gratos por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, por menor que seja a tua bênção, ela precisa ser contada. Ela precisa ser espalhada, o evangelho precisa ser espalhado. E não é um evangelho de ódio. Um evangelho de regras, de religião. Não. Não é evangelho que julga. Não é evangelho que condena. É um evangelho de amor. De um Deus que cuida. De um Deus que faz. De um Deus que é zeloso. De um pai que sabe que o filho vai passar por um momento de dificuldade, mas ele sustenta seu filho mesmo sabendo que aquilo é necessário para o crescimento do filho. É o pai que leva o filho para tomar uma vacina e ele sabe que vai doer, mas ele está do lado do filho abraçando o filho, porque ele sabe que aquela dor é necessária para que o filho seja protegido, para que o filho cresça, para que o filho amadureça. Eu acho que esse é o amor. Esse é o amor de Cristo com a gente. Eu tô com vocês, eu amo vocês, eu dei minha vida por vocês. E vocês vão sofrer, mas não sozinhos. Eu vou estar aqui, abraçando vocês, como foi o que aconteceu com a Dani. Talvez muitas pessoas não conseguiriam passar pelo que ela passou. Pessoas teriam desistido, pessoas teriam tirado a própria vida, pessoas estariam perdidas hoje. Mas como eu disse para ela, Jesus só escolhe e só permite que pessoas passem por certos processos porque ele conhece o coração de cada um e ele sabe o que tem. Se você mulher, se você homem, qualquer pessoa que seja, tá passando por um momento de dificuldade que seja parecido com a da Dani, ou qualquer outra coisa que você esteja passando na tua vida e você não sabe como sair disso, volta, escuta de novo e tenta entender que tudo que ela passou foi necessário, mas a escolha que ela fez de entregar tudo nas mãos de Jesus foi a mudança de chave que ela teve que tomar, a atitude que ela teve que tomar para poder sair daquilo. E a partir do momento que ela entregou tudo para Deus, que ela entregou a vida para Jesus, tudo foi transformado. E entregar a vida para Jesus não é ir para a igreja. É muito mais do que isso. É você sentir, é você viver, é você buscar, é você amar. Então, E pra igreja não é tudo. ir para a igreja não é tudo, é parte do processo. Não adianta você visitar um prédio se você não entende o porquê você está indo para lá, se você não sentiu antes. Então, que esse episódio não seja somente um episódio onde pessoas vão fechar a aba ou vão desligar o telefone e não vai acontecer nada.
Eu oro a Deus que esse episódio seja um episódio que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam tocadas, que pessoas vão se achegar a Deus para querer conhecer esse Jesus que transformou a vida da Dani, que transformou a vida do Fred, que transformou o futuro dela. Que você também anseie por conhecer esse Jesus, mas entenda que existe um processo. E Deus ele vai permitir você passar por esse processo, mesmo que doa. Mas ele não vai te abandonar durante o processo. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que o processo é parte do nosso amadurecimento, a gente vai começar a viver a vida de uma forma diferente. Dani, obrigado. Mais uma vez, te agradeço. Mano, Por hoje é só. não sei. Vamos ver. isso. Talvez. Mas Dani, creio que sim. cara, mais uma vez, obrigado, tá? Gente, não deixa de seguir a gente aí. Segue aí nas redes Segue. sociais. Segue. Tem coisa boa acontecendo aqui. Compartilha pra quem manda pra uma pessoa. Vai lá no Instagram também e subscribe. Isso. No Pega esse episódio, manda pra alguma Instagram. pessoa que tá passando por um momento aí que você sabe que seja igual que a Dani passou, uma pessoa que tá precisando escutar isso pra poder mudar de fita. Segue a gente aqui no YouTube também, no sininho lá, Isso. bota notificação, porque isso é importante pra gente. A Spread the joy. gente, a gente tenta trazer um pouco a gente tenta compartilhar com vocês as bênçãos que Deus traz pra gente. E que isso não fique retido entre eu e Gabriel, que isso possa se espalhar. Amém. Obrigado. Valeu.